A gente achava que conhecia o Lucas, mas naquela noite a gente não sabia quem estava ali com a gente. Saímos da cidade na sexta tarde. 7 amigos, 3 barracas, muita cerveja e um fim de semana inteiro longe de tudo, sem sinal de celular, sem preocupações. Só a gente e o silêncio da floresta. Mas o Lucas se atrasou. O plano era todo mundo sair junto, mas ele teve que ficar até mais tarde no trabalho. Falou que pegava a estrada mais tarde, que encontrava a gente lá. E por volta da meia-noite, ele chegou. A fogueira já estava acesa, as latas de cerveja espalhadas pelo chão. A gente já estava rindo, contando histórias, quando vimos os faróis do carro dele entre as árvores. Lucas desceu reclamando da estrada ruim e do frio. Cansado, sujo da viagem, mas sorrindo. Porra, mano, vocês podiam ter escolhido um lugar mais perto, né? A gente riu. Ele pegou uma cerveja, sentou na roda com a gente, e a noite seguiu normal. Só que agora que penso nisso, tinha algo estranho. Lucas estava diferente. Mais calado, olhava demais, sorria demais, mas no momento a gente não ligou. A gente só seguiu bebendo e rindo até cair de sono. E de manhã tudo virou um pesadelo. Acordei com um puta gosto de álcool na boca. Minha cabeça girava. Peguei o celular no bolso da mochila, sem sinal. Mas algumas mensagens do grupo tinham carregado na noite anterior. E entre elas um link de notícia. Eu cliquei e senti meu corpo travar. Jovem morre em acidente na estrada. Corpo encontrado carbonizado dentro do carro. A rodovia era a mesma que levava ao acampamento. O horário do acidente foi por volta das 9 da noite. E a foto da matéria era do Lucas. O sangue sumiu do meu rosto. Porque, se o Lucas morreu na estrada, quem passou a noite com a gente? Saí da barraca, desesperado. Cadê o Lucas? Os outros acordaram assustados. Ninguém sabia. As latas de cerveja dele ainda estavam lá. O lugar onde ele sentou na fogueira ainda tinha cinzas, mas o carro dele sumiu. As roupas, a mochila, tudo desapareceu, como se ele nunca tivesse estado ali. Corremos pelo acampamento, chamamos pelo nome dele, procuramos pegadas. Nada. Até que o Gustavo, o mais cético do grupo, travou do meu lado. Ele estava segurando o celular. Pessoal, olha isso. A tela mostrava o grupo de WhatsApp, as mensagens da última noite. Entre elas um áudio de Lucas enviado às 23h47. Minutos antes de ele chegar no acampamento. Galera, tô quase chegando. Estrada tá uma merda, mas acho que em uns 15 minutos tô aí. O áudio tinha barulho de motor ao fundo, a respiração de Lucas, a voz dele. Mas agora a gente sabia, ele nunca chegou. O carro dele bateu e pegou fogo a quilômetros dali. E quando a gente olhou de novo para o lugar onde ele sentou na noite anterior, a cinza da fogueira parecia manchada de vermelho. A gente fugiu. Juntamos as mochilas o mais rápido possível. Saímos dali sem olhar para trás. Mas antes de ir embora, eu olhei mais uma vez para a fogueira apagada. E bem no meio das cinzas, vi algo brilhando. Me abaixei e peguei com os dedos trêmulos. Um anel. O anel que Lucas sempre usava. O mesmo que ele estava usando na noite anterior. O mesmo que devia estar carbonizado no corpo dele, mas que estava ali, naquele acampamento. Como se alguém tivesse deixado de propósito. Como se alguém quisesse que a gente lembrasse. Como se ele realmente tivesse estado ali. Ou pior ainda, como se alguém tivesse tomado o lugar dele. Às vezes você pensa que conhece alguém, mas e se um dia essa pessoa aparecer e não for realmente ela? Como você saberia? Tem uma coisa que eu aprendi naquele acampamento, é que fotos nem sempre capturam memórias. Às vezes elas capturam coisas que você não percebeu na hora. Éramos seis amigos, uma barraca para cada um, 3 dias no meio do nada. Queríamos um lugar isolado, nada de sinal de celular, nada de barulho da cidade, apenas a gente e a floresta. Passamos o primeiro dia explorando, bebendo e tirando fotos, muitas fotos, perto da fogueira. Na beira do rio, subindo uma trilha com vista para o vale. Aquelas imagens iam ficar incríveis no Instagram. Mas no dia seguinte, percebemos algo errado. E depois disso, nunca mais quisemos olhar para aquelas fotos de novo. A manhã começou tranquila. Café quente, pão amanhecido e ressaca batendo forte. Depois do café, todo mundo sentou perto da fogueira e começou a revisar as fotos do dia anterior. A primeira imagem era nossa, todos juntos, rindo e segurando as latas de cerveja. A segunda, eu e o Gustavo apontando para o céu estrelado. A terceira, um registro espontâneo da Carol amarrando o cabelo. E então vimos uma foto do grupo na trilha. E lá no fundo, entre as árvores, tinha um homem parado. No começo ninguém quis acreditar. É só uma sombra, pode ser uma árvore estranha. Mas conforme fomos ampliando a imagem, os detalhes apareceram.
Era uma pessoa, de pé, parada na mata, imóvel. O rosto não dava para ver direito, mas o corpo estava ali, olhando na nossa direção. E o pior, não era a única foto com ele. Rolamos a galeria para trás, cada foto tirada durante o dia, e começamos a perceber um padrão. Ele aparecia em várias, na trilha, escondido entre as árvores, no rio, refletido na água, parado na margem, e o pior de tudo, uma foto da fogueira. Todos nós sentados rindo, e no fundo, ele, mais perto, na borda da luz da fogueira, nos observando. Ele estava lá. A noite inteira. E ninguém percebeu. Meu coração disparou, meu estômago revirou. Larguei o celular e me levantei. Os outros estavam pálidos. Carol começou a chorar. Gustavo ficou repetindo, não, 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 sem parar. Aquele homem estava com a gente o tempo todo e ninguém tinha visto. Mas a pior pergunta veio do Felipe. E se ele ainda estiver aqui? Arrumamos tudo em minutos. Cada um enfiando suas coisas na mochila de qualquer jeito. Ninguém queria falar. Ninguém queria olhar para a floresta. Só queríamos sair dali. Pegamos as barracas ainda molhadas, apagamos a fogueira às pressas e começamos a trilha de volta para o carro. Mas a cada passo eu sentia que alguém estava olhando, que alguém estava seguindo a gente. A mata ficou silenciosa demais, sem vento, sem som de pássaros, como se estivesse esperando. Quando estávamos quase chegando, Felipe tropeçou e Alpuia arregalou os olhos. O resto da gente se aproximou. E naquele momento entendemos que fugir não ia adiantar nada, porque entalhado na madeira do tronco havia algo escrito à faca. Uma única palavra. Fiquem. A gente não ficou. Corremos para o carro, pisamos no acelerador e nunca mais voltamos. Mas até hoje, se ele estava lá a noite inteira, se ele estava tão perto, por que ele não fez nada? Ou será que fez? E a pergunta que mais me assombra, se ele apareceu no fundo das fotos do primeiro dia, o que aconteceria se a gente olhasse as fotos da segunda noite? E se naquela última foto ele estivesse bem atrás da gente? A gente ouvia todas as noites, batidas secas, rítmicas, como se alguém estivesse cortando lenha. O problema? Não havia ninguém ali. E quando percebemos isso, já era tarde demais. Escolhemos um lugar isolado. Queríamos um acampamento longe de tudo. A estrada de terra nos levou até uma clareira perfeita. Rio por perto, sombra de sobra e o silêncio absoluto da floresta. Ou pelo menos era o que achávamos. No primeiro dia foi tudo tranquilo. Montamos as barracas, fizemos fogueira e passamos a noite rindo, bebendo, contando histórias. Nada de errado. Até que a floresta começou a falar. A primeira vez que ouvimos foi por volta das 2 da manhã. Toc, toc, toc. Som seco, abafado, vindo das árvores. Parecia alguém cortando lenha. Gustavo riu. Alguém mais por aqui, será? Olhei ao redor. Não havia fogueiras acesas além da nossa. Nenhuma cabana próxima. Nenhum sinal de outros acampamentos. Mas o som continuava. Toc, toc, toc. Até que de repente parou. E no silêncio absoluto que ficou depois, eu tive certeza que não estávamos sozinhos. Acordamos sem falar sobre aquilo. Talvez fosse só um lenhador madrugador ou algum caçador abrindo caminho, iríamos acreditar nisso. Até que encontramos as lascas de madeira. Um tronco partido ao meio, bem na trilha que dava para o rio. Marcas fundas, cortadas com precisão. Como se alguém tivesse golpeado ali a noite inteira. Mas ninguém da gente tinha ouvido madeira caindo. Só as batidas. Se alguém estava cortando lenha, por que não levou a madeira? Na segunda noite, foi a mesma coisa. Toc, toc, toc. Agora mais perto. A cada batida, nossos olhares se cruzavam em silêncio. O som vinha de um lugar diferente agora, mais próximo do acampamento. Felipe pegou uma lanterna. Vou ver quem é esse infeliz. Ele andou alguns metros mata dentro, sumiu entre as árvores. Ficamos esperando. 1 minuto, 2, 5. Felipe! Ele apareceu de volta pálido. Não tem ninguém lá. Mas seus sapatos estavam cobertos de lascas de madeira. O medo já estava nos rostos de todo mundo, mas ninguém queria admitir. Naquela tarde, decidimos ir até a cidade. Na mercearia, enquanto comprávamos mais comida, comentamos por alto sobre o som. O dono do mercado ficou quieto. Depois olhou para o lado, como se conferisse se alguém estava ouvindo. E então disse uma única frase. Vocês deviam ir embora antes do sábado. Não perguntou onde estávamos acampando. Não perguntou nada, só deixou esse aviso e saiu. A gente riu sem graça. Mas no fundo, algo nos incomodou. Como ele sabia que estávamos acampando? E o que acontecia no sábado foi a pior noite. A fogueira já estava morrendo, o silêncio da mata era pesado. Mas a gente sabia o que vinha a seguir. E às 2 da manhã as batidas começaram de novo. Toc, toc, toc. Felipe me olhou. Tá mais perto, né?
Sim, o som estava muito mais próximo. Felipe pegou a lanterna. Seja quem for, a gente resolve isso agora. Ele saiu da barraca, eu fui atrás. Gustavo veio logo depois. Avançamos na trilha, lanterna tremendo na minha mão, e a cada passo o som ficava mais alto. Toc, toc. Viramos numa curva, e então paramos, porque, bem no meio da trilha, havia uma árvore recém-cortada, marcada com golpes fundos como se tivesse sido atingida centenas de vezes. Mas não havia ninguém ali, nenhuma pegada, nenhuma ferramenta. Apenas a árvore e um machado fincado bem no meio dela. Saímos correndo, jogamos tudo dentro das mochilas, esquecemos barracas, comida, qualquer coisa. Pegamos o carro e fomos embora, mas no último segundo olhei para trás. E na entrada da trilha vi algo que fez meu sangue gelar. O machado que estava na árvore não estava mais lá. Alguém tinha tirado. Alguém tinha nos visto fugir. E quando percebi isso, soube que se tivéssemos ficado mais uma noite, aquela madeira cortada não seria só de árvores. Na próxima vez que ouvir um barulho estranho na floresta, não tente descobrir o que é. Só vá embora.